Aí. Bom, pessoal, o conteúdo da prova é esse daqui, ó. Eu entrei no errado aqui, capacitor. O conteúdo da prova de vocês, sábado, agora, dia 29, das 7h15 às 9h, é o volume 10, tá? Esse azulzinho. Os capítulos 19 e 20. Quais conteúdos desses capítulos? Campo elétrico, da página 22 a 30, aqui está incluindo a parte conceitual e as atividades. Energia potencial elétrica, da 38 a 40, aí já entra no capítulo 20, tá? Porque o campo elétrico é o finalzinho do capítulo 19. Potencial elétrico, da página 40 a 45. Distribuição de cargas em condutores em equilíbrio, página 46 a 52. E finalizando com capacitores, nas páginas 53 a 58. Então, esse é o conteúdo. A prova consta de 10 questões. Ela está agendada na plataforma do Positivo. E para quem não pegou o começo da conversa, antes de começar, eu gerei um link no Google Meet para sábado, nesse horário, das 7h15 às 9h, para vocês poderem estar em contato comigo, caso ocorra uma eventual dúvida em relação às questões. Tá? Bom, o que nós vamos ver hoje são as atividades de capacitores, que é o volume 10, capítulo 19, páginas 57 e 58. Tá? Eu consigo terminar essa parte agora. Na próxima aula, a gente já dá a introdução à corrente elétrica. Então, o primeiro exercício, o exercício da PUC, ele diz o seguinte: um técnico em eletrônica dispõe de um capacitor de placas paralelas, tendo apenas área entre as placas, ou seja, é o dielétrico, né, que eu tenho entre as placas. Ele precisa aumentar o valor da capacitância desse capacitor. Olha lá, ó, ele quer aumentar o valor da capacitância desse capacitor. Assinale a alternativa que não corresponde a uma possível maneira de fazer. Bom, o que é capacitância? A capacitância é uma característica do capacitor, é própria dele, que está relacionada ao armazenamento de carga elétrica devido a uma aplicação de uma diferença de potencial qualquer. Então, todo capacitor tem um limite de armazenamento, porque ele vai ter um limite relacionado à diferença de potencial que ele suporta nos seus terminais. Se eu passar desse valor, o capacitor estoura. Então, para um capacitor plano, para capacitor de placas planas, essa capacitância ela é relacionada com a permissividade elétrica do meio, ou seja, o dielétrico que eu coloco entre as placas, a área das placas do capacitor e a distância entre as placas. Sendo que se eu aumentar essa permissividade elétrica, eu aumento a capacitância desse meu capacitor. Se eu aumentar a área entre dessas placas, eu também aumento essa capacitância, ou seja, aumentando a área, eu tenho mais espaço, eu tenho uma melhor condição de armazenar carga elétrica. E se eu diminuir a distância entre essas placas, eu também consigo aumentar a capacitância desse meu capacitor. Por que eu estou colocando só a questão de aumentar a área e diminuir a distância e aumentar a permissividade elétrica? Porque é o que o exercício pede. Olha lá, ó, ele quer aumentar o valor da capacitância
e ele quer saber quais das opções aqui que não corresponde a esse aumento da capacitância. Então, item A. Se eu diminuir a distância entre as placas, eu aumento a capacitância? Sim. Vamos pensar matematicamente nessa expressão aqui, ó. Como a distância entre a placa é o denominador dessa relação, ele vai agir de maneira inversamente proporcional com a capacitância. Então, quanto menor for o valor desse denominador, mantendo o numerador constante, maior é o resultado dessa fração. Então, a letra A está correta. Se eu diminuir a distância entre as placas, eu aumento o valor da capacitância do capacitor. Característica dele, tá? Característica física. Eu estou mexendo na distância. Então, diminuindo essa distância, eu aumento essa capacitância. Aumentar a área das placas? Sim. Por quê? Porque pensando na relação matemática aqui, a área é diretamente proporcional à capacitância. Então, quanto maior a área, maior é a capacidade que eu tenho de armazenar carga elétrica. Então, aumentando a área das placas, eu aumento a capacitância do capacitor. Então, a letra A está relacionada à distância, a letra B está relacionada à área. As duas estão corretas. A letra C, inserir uma folha de papel entre as placas. O que nós vimos lá na parte teórica? Nós vimos que o menor valor de permissividade elétrica que eu tenho, que é esse epsilon, está relacionado ao ar e ao vácuo. Qualquer dielétrico diferente do ar que eu coloque entre as placas do meu capacitor tem permissividade elétrica maior que o ar. Então, se eu inserir uma folha de papel alumínio entre as placas do meu capacitor, eu estou aumentando essa permissividade elétrica. Ou seja, eu estou fazendo com isso que o meu capacitor tenha uma maior capacitância. Então, a letra C também é perfeita. Preencher o espaço entre as placas com óleo mineral. É a mesma coisa da letra C. O óleo mineral, ele vai ser um dielétrico que eu vou inserir entre as placas do meu capacitor, que vai fazer com que a permissividade elétrica aumente. Esse aumento da permissividade elétrica gera um aumento na capacitância do meu capacitor. Aí, no final, finalmente a letra E, aumentar a carga armazenada nas placas. Vamos tirar uma análise aqui, ó. Na capacitância de um capacitor de placas paralelas, a relação que eu estabeleço entre a capacitância, ela está associada com a área das placas e a distância entre elas e o tipo de elétrico que eu vou inserir entre essas placas. Em nenhum momento eu estabeleço relação com carga. O que acontece? Se eu aumento a diferença de potencial entre os condutores do meu capacitor, eu aumento a carga elétrica nesse capacitor. Mas aumentar a carga não garante o aumento da capacitância do meu capacitor, porque ele não depende da carga. Ele depende de condições físicas dele, que é área, tipo de dielétrico e distância entre as placas. Então, a letra E é o que não corresponde em ser feito para aumentar a capacitância desse meu capacitor. Olha lá, ó, a capacitância de um capacitor não depende da carga. Ao aumentar a carga armazenada no capacitor, não se garante que houve aumento da capacitância, caso esse aumento de carga seja consequência de aumento de potencial submetido no capacitor. Na segunda-feira, eu coloquei uma animação para vocês, onde eu tinha um capacitor submetido a uma diferença de potencial que foi aumentando até o capacitor estourar. É isso que acontece. Se eu aumentar muito a carga armazenada nas placas do meu capacitor, eu não vou ter espaço físico para armazená-las. E o meu capacitor, ele pode estourar. Então, a resposta é a letra E. Então, aumentar a carga armazenada nas placas não garante o aumento da capacitância, tá? Porque esse aumento de carga,
ele está vinculado ao aumento da diferença de potencial nos condutores do meu capacitor. Questão 2. A invenção dos capacitores ocorreu há mais de 2 séculos, conforme registrado na literatura especializada. Embora os princípios básicos de projeto e funcionamento dos capacitores tenham permanecido os mesmos, a utilização de novos materiais e tecnologias de fabricação permitiram melhorar a eficiência e reduzir as dimensões desses componentes. A miniaturização foi necessária para que eles pudessem se adequar à evolução de outros dispositivos da eletrônica, como circuitos integrados. Então, com relação aos princípios básicos dos capacitores, assinale a alternativa correta. Ela é muito parecida com a questão 1, tá? Está relacionando princípio de funcionamento de capacitores de placas paralelas. Antes de responder qualquer uma, eu vou colocar a resposta aqui para a gente ir seguindo as nossas opções. Então, a capacitância de um capacitor aumenta quando é inserido um material dielétrico entre suas placas. Sim. Olha lá, por quê? Porque ao inserir um material dielétrico entre duas placas de um capacitor, a gente aumenta a sua capacitância, ou seja, esse epsilon aqui é a permissividade elétrica do material que é colocado entre essas placas. A menor permissividade elétrica que eu tenho é do ar. Qualquer valor diferente do ar vai ter permissividade elétrica maior. Então, como essa permissividade elétrica é diretamente proporcional à capacitância, aumentando o tipo do material dielétrico entre as placas, aumentando o valor desse material dielétrico, eu aumento a capacitância do meu capacitor. Letra A está correta. Letra B. Um capacitor de placas paralelas, quanto maior a área das placas, menor será a capacitância. Não. Gente, eu não preciso ficar decorando nada, basta eu relacionar matematicamente isso daqui, ó. A área está no numerador, então ela é diretamente proporcional à capacitância. A distância entre as placas está no denominador, então ela é inversamente proporcional. Então, no caso, tudo que está no numerador é diretamente proporcional. Se eu aumento a capacitância. Tudo que está no denominador é inversamente proporcional. Se eu aumento, eu diminuo a capacitância. Então, a letra B está errada. A letra C. A capacitância pode ser expressa no sistema internacional em volt por coulomb. Não, é o contrário. Porque a capacitância, ela representa a capacidade que um corpo tem em armazenar carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Então, estou relacionando carga com diferença de potencial, ou seja, coulomb por volt. Letra D. Cargas elétricas de mesmo sinal são armazenadas nas placas de um capacitor. Não. Quando eu submeto meu capacitor a uma diferença de potencial, ele vai armazenar cargas elétricas em suas placas com cargas de sinais contrários devido a essa diferença de potencial. Então, o potencial negativo vai acumular carga negativa, o potencial positivo vai acumular carga positiva. Os capacitores podem armazenar corrente elétrica? Não. Capacitor armazena carga elétrica. Corrente elétrica, como nós vamos ver na próxima aula, ela está relacionada ao fluxo ordenado de elétrons. Então, a resposta correta é a letra A, porque quanto maior for a constante de elétrica do material, maior será a capacitância do capacitor. Por quê? Porque a permissividade aqui, ou a constante elétrica, ela é numerador nessa expressão. Então, se ela é numerador, se eu aumento esse valor, eu aumento a capacitância. Resposta é a letra A. Exercício 3. Nesse exercício 3 aí, eu criei uma movimentação da carga elétrica para a gente poder analisar tudo que está acontecendo nessa questão, tá?
Olha lá, capacitores planos são dispositivos constituídos por duas placas planas, condutoras e separadas por um dielétrico. Então, é a relação que eu tenho, né? A capacitância de um capacitor de placas planas é a constante dielétrica multiplicada pela área dividida pela distância entre as placas. Considere o capacitor plano representado abaixo, ligado a uma fonte de tensão constante. Assinale a alternativa correta. Então, ó, aumentando apenas a distância entre as placas, aumenta a capacitância do capacitor. Não. Por quê? Porque a capacitância, ela é a razão entre a constante dielétrica, né, do meu capacitor, a permissividade elétrica, no caso, multiplicado pela área dividido pela distância. Então, volto a afirmar, tudo que está no numerador, se eu aumentar, eu aumento a capacitância, o que está no denominador, se eu aumentar, eu diminuo a capacitância. Então, quando eu aumento a distância entre as placas, eu diminuo a capacitância do meu capacitor. Pensa assim, fica mais difícil chegar do outro lado, certo? Se eu espaçar essas duas placas verticais aqui, fica mais difícil disso daqui transportar da esquerda para a direita. Então, essa dificuldade acarreta numa diminuição da capacidade que esse corpo tem de armazenar carga elétrica. Aí na letra B, a carga da placa da esquerda é negativa e da placa da direita é positiva. Vamos voltar lá em campo elétrico. Quando nós estudamos campo elétrico gerado por cargas esféricas, nós vimos que campo elétrico gerado por carga positiva, ele é um campo elétrico de afastamento, e o campo elétrico gerado por cargas negativas é um campo elétrico de aproximação. Então, na relação associada a campo elétrico uniforme, que é o campo elétrico gerado por duas placas paralelas, onde esse campo ele vai ter sempre a mesma intensidade, direção e sentido na região entre essas placas, a placa na qual o campo elétrico se afasta dela é a placa positiva. Então, a placa da esquerda é a positiva. No caso, como essas linhas de campo estão se aproximando da placa da direita, essa placa aqui tem carga negativa. Então, a letra B está errada. É o contrário. Aí, na letra C, aumentando apenas a distância entre as placas, aumenta a intensidade do campo elétrico interior do capacitor. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas placas paralelas que estão gerando campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico está relacionado com a distância entre as placas e a diferença de potencial que eu gero. O que essa diferença de potencial faz? Ela vai determinar a realização do trabalho, certo? Então, do maior potencial para o menor potencial, eu vou fazer essa carga se movimentar. Qual que é a relação que eu tenho para esse campo elétrico num campo elétrico uniforme? Que esse campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas determina a diferença de potencial entre elas. Então, vamos analisar a fórmula aqui, ó. Na fórmula que nós temos, a relação que nós temos, o campo elétrico e a distância entre as placas estão sendo multiplicados. Grandezas que se relacionam num produto, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar a distância entre essas placas, ou seja, estou aumentando o valor de D, eu estou diminuindo o valor de E para manter essa fonte de tensão constante aqui. É o que ele disse no enunciado do exercício. Então, se eu aumentar D, eu diminuo E. Então, está errado, porque elas são inversamente proporcionais. Letra D, o potencial elétrico da placa da esquerda é igual ao da placa da direita. Não, eu tenho linhas de campo que se afastam da placa da esquerda e se aproximam da placa da direita. Ou seja, para que isso ocorra, eu tenho que criar uma diferença de potencial entre essas placas para eu ter a movimentação das minhas cargas elétricas. Se a diferença de potencial da placa da esquerda é igual à da placa da direita, eu não vou ter realização do trabalho. Então, o trabalho vai ser zero, ou seja, eu não vou ter
a força elétrica realizando trabalho. Então, está errado. E letra E. Se uma carga positiva for abandonada no interior do capacitor, ela se moverá a favor do campo elétrico. Perfeito, pessoal. Por que está certo isso? Porque essa placa da esquerda, como eu já disse para vocês, já expliquei, ela é uma placa positiva devido às linhas de campo estarem se afastando dela. E a placa da direita é uma placa carregada negativamente devido às linhas de campo estarem se aproximando dela. Então, se eu abandonar uma carga positiva entre essa região de campo elétrico uniforme, eu vou ter uma força de repulsão associada a essa placa da esquerda e uma força de atração relacionada a essa placa da direita, tá? Então, observe. No capacitor apresentado, as linhas de campo saem da placa da esquerda para a direita, para a placa da direita. Logo, a placa da esquerda é carregada positivamente, enquanto a placa da direita é carregada negativamente. Desse modo, uma carga positiva inserida no capacitor adquire movimento da esquerda para a direita no sentido do campo elétrico. Aí eu fiz uma animação aqui, tá, para ficar mais legal. A resposta é a letra E e a movimentação da carga vai ser essa daqui, tá? Lembra lá no início, no conceito de campo elétrico, quando eu lanço uma carga negativa numa região de campo elétrico, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção em sentidos contrários. Cargas positivas inseridas numa região de campo elétrico determinam campo elétrico e força elétrica com a mesma direção nesse sentido, tá? Então, a resposta é a letra I. Bom, questão 4 está relacionando essa ideia que eu mencionei de que quando eu faço a variação da diferença de potencial nos terminais do meu capacitor, eu faço com que esse capacitor acumule mais carga elétrica, tá? Então, ó, baseado no gráfico abaixo, que representa a diferença de potencial, ó, diferença de potencial no eixo horizontal e carga armazenada em microcoulombs no eixo vertical. Calcule a carga elétrica entre suas armaduras quando a diferença de potencial atingir 20 volts. O que acontece, pessoal? Analisando o gráfico. Esse gráfico é uma reta que parte da origem com uma inclinação qualquer. Então, esse gráfico, ele representa a relação de duas grandezas diretamente proporcionais, tá? O aumento da diferença de potencial gera um aumento de carga armazenada nesse meu capacitor. Onde a característica que determina esse aumento de carga está relacionada à capacitância dele. A capacitância é constante. Eu tenho essa reta inclinada aqui partindo da origem. Então, para uma diferença de potencial de 3 volts, eu vou ter uma carga acumulada de 60 microcoulombs para diferença de 9. Olha lá, tripliquei a diferença de potencial. Eu triplico a quantidade de carga armazenada nesse meu capacitor. Essa é a ideia de duas grandezas diretamente proporcionais. Ser proporcional não é ser igual, tá? Não é necessariamente ser igual. Eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui, que é representada pela capacitância, e ela é obtida pela razão entre a quantidade de carga e a diferença de potencial que eu aplico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essa capacitância que é constante, tá? Então, observe. A quantidade de carga acumulada no meu capacitor, ela é o produto da capacitância pela diferença de potencial. Então, ele fez a escolha aqui, ó. Para uma quantidade de carga de 180 microcoulombs, eu tenho uma diferença de potencial de 9 volts.
que são 180 microcoulombs? 180 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser igual à capacitância dele, que é constante, multiplicada pela diferença de potencial que causa esse acúmulo de 180 microcoulombs de carga, que é uma diferença de potencial de 9 volts. Então, passando esse 9 dividindo a 180 vezes 10 a menos 6, eu vou ter uma capacitância de 20 vezes 10 a menos 6 farads nesse meu capacitor. Eu tenho que transformar a unidade sistema internacional. Aí, qual que é a lógica? A lógica é que, se eu aumentar a diferença de potencial nos terminais desse meu capacitor, eu aumento a carga acumulada por ele, a quantidade de carga que ele acumula. Por quê? Porque essa reta inclinada aqui, para valores maiores que 9 volts, ela continua a subir. Então, se ela continua a subir aqui, mantendo sua inclinação, eu vou ter um valor maior que 180 no eixo vertical, tá? Isso é tranquilo de entender. Então, para a diferença de potencial de 20 volts, qual que vai ser a carga acumulada nesse meu capacitor? Vai ser a capacitância dele, que é constante. Se a gente observar, ó, se eu dividir 60 microcoulombs por 3, eu vou continuar tendo esse valor de 20 vezes 10 a menos 6 aqui. Então, esse valor é constante, tá? Então, ó, a quantidade de carga para uma diferença potencial de 20 vai ser a capacitância de 20 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela diferença potencial de 20 volts. Multiplicou 20 por 20 aqui, dá 400 vezes 10 a menos 6 coulombs. Resposta correta, ela está em forma de potência de base 10, mas quem quiser trocar o 10 a menos 6 por micro, fica melhor ainda, tá? Agrega conhecimento, tá? Então, essa quantidade de carga aí é de 400 microcoulombs, que corresponde a essa potência de base 10, expoente menos 6. Exercício 5. Quando uma diferença de potencial de 100 volts, o que é essa diferença de potencial? É o U nosso, tá? Quando uma diferença de potencial de 100 volts é aplicada nas armaduras de um capacitor de capacidade 8,85 vezes 10 a menos 12 farads, a carga do capacitor em coulombs vale quanto? Bom, para eu achar a carga do capacitor em coulombs, a diferença de potencial tem que estar em volt, tranquilo, e a capacidade do capacitor ou a capacitância dele tem que estar em farad, tranquilo também. Então, como é que eu vou calcular essa carga? Basta multiplicar essa capacidade pela diferença de potencial. Aqui é só multiplicação em potência de base 10. Olha lá, ó, a carga armazenada é a capacitância multiplicada pela diferença de potencial. A capacitância é 8,85 vezes 10 a menos 12. A diferença de potencial nos terminais do capacitor, 100 volts. Ou seja, se eu multiplicar esse valor aqui, ó, 10 a menos 12 por 100, eu estou conservando a base 10, somando meu expoente, dá 10 a menos 10. Né? Por quê? Porque 100 é 10 ao quadrado. Então, a resposta, 8,85 direta. Questão bem simples. Isso me dá a letra A. Tranquilo, gente? Se estiver muito rápido, me avisa, viu? Que eu dou uma segurada aqui. Bom, questão da UFLA. A energia armazenada num capacitor de 10 mil milifarads, submetido a uma diferença de potencial de 16 volts, se descarrega num motor sem atrito, arranjado para erguer um bloco de 0,10 kg de massa. Qual é a altura máxima atingida pelo bloco em metros? Aí ele pediu para adotar G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Bom, a ideia aqui é a seguinte.
Existe um princípio de conservação de energia, onde toda a energia armazenada no capacitor vai ser transformada integralmente em energia para erguer esse bloco. Então, eu tenho a energia potencial elétrica sendo transformada em energia potencial gravitacional. Agora, para eu calcular essa altura, eu preciso, primeiramente, calcular essa energia potencial elétrica que vai ser transformada em potencial gravitacional. Então, observem. Só voltar aqui um pouquinho, só uma coisinha aqui que eu quero voltar. Por que eu cheguei naquela fórmula lá anterior, que a energia potencial elétrica é a capacidade do capacitor, a capacitância dele, multiplicada pela diferença de potencial ao quadrado, dividido por 2. Porque força elétrica é força conservativa. Ela depende só da posição inicial e da posição final. E essa força elétrica, ela está relacionada a uma força variável. Então, quando eu estabeleço essa relação para essa força variável, eu calculo o trabalho dessa força pela área da região formada no gráfico. Então, meu gráfico aqui de quantidade de carga e diferente potencial, a área formada é a área de um triângulo, certo? Essa área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, é Q vezes U dividido por 2. Como a quantidade de carga armazenada é a capacitância vezes a diferença de potencial, eu saio nessa expressão aqui, C² quadrado dividido por 2. Essa é a energia potencial elétrica. Tá? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou multiplicar a capacitância do meu capacitor pela diferença de potencial ao quadrado dividir por 2. Dá 1,28 joules. Aí o que vai acontecer? Essa energia, ela é totalmente transformada em energia potencial gravitacional. Porque o texto diz que eu não tenho atrito nesse motor que vai ser utilizado para erguer esse corpo de massa 0,1 quilogramas. Então, como essa energia ela é totalmente convertida em energia potencial gravitacional, essa energia potencial gravitacional é dada pelo produto da massa, pela intensidade do campo gravitacional no local e pela altura. Essa energia potencial é o peso vezes a altura. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituo 1,28, que é a energia transformada. No lugar de M, é a massa dada, G, 10 metros segundo ao quadrado, calculo a altura. Como 0,1 vezes 10 é 1, essa energia ela é capaz de elevar esse corpo a 1,28 metros. Tá? Transforma integralmente. E fechando essas atividades. Podemos entender simplificadamente a descarga elétrica entre duas nuvens, supondo que elas se comportem como um capacitor ideal de placas paralelas com cargas iguais e de sinais opostos, que aí eu vou ter a movimentação das cargas entre essas nuvens, né? Na hora que eu faço o acúmulo de carga entre essas nuvens, eu vou romper a rigidez elétrica do meio e eu vou criar o raio, tá? Considere que a distância entre essas duas nuvens seja de 150 metros e que a capacitância do sistema formado pelas nuvens, que é o C maiúsculo nosso, seja de 1,6 vezes 10 a menos 8 farads. Na letra A. Qual a carga elétrica acumulada em cada uma dessas nuvens para provocar uma descarga elétrica entre elas, sabendo que o campo elétrico de intensidade igual a 3 vezes 10 a sexta volt por metro ioniza o ar entre as nuvens? Bom,
Então, para eu calcular essa carga elétrica entre essas duas nuvens, essa quantidade de carga acumulada entre essas nuvens, eu preciso determinar a diferença de potencial que essas nuvens estão gerando. E neste caso, como eu tenho placas paralelas de cargas iguais e de sinais opostos, eu posso pensar que essas nuvens elas estão relacionadas a uma região de campo elétrico uniforme, tá? Onde esse campo elétrico é 3 vezes 10 a sexta, a distância entre as nuvens de 150 metros. Com isso, eu calculo o quê? Eu calculo a diferença de potencial entre elas, através dessa expressão aqui, ó. A diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância entre as placas desse meu capacitor, que no caso são as nuvens. Então, essa diferença de potencial é o campo elétrico E, 3 vezes 10 a sexta, vezes 150. Então, eu gero uma diferença de potencial de 450 vezes 10 a sexta volt, ou seja, 450 milhões de volts entre essas nuvens. Aí, o quanto de carga vai acumular aí? Isso vai estar relacionado à capacitância desse sistema, que é de 1,6 vezes 10 a menos 8, e essa diferença de potencial gerada entre essa distância, relacionada a essa distância de 150 metros e campo de 3 vezes 10 a sexta. Ou seja, se eu multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 8 por esses 450 vezes 10 a sexta, essas nuvens vão acumular 7,2 coulombs de carga, tá, elétrica. Aí, se eu quiser saber, por exemplo, quantos elétrons eu tenho acumulado nessas nuvens, basta eu dividir esse resultado aí por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron. Aí eu tenho a ideia da quantidade de elétrons que eu tenho acumulado nessas nuvens, que vão ser transportados de um lado para o outro, tá? Bom, e fechando a letra B. Supondo que toda a energia fornecida pela descarga elétrica fosse armazenada, quantas lâmpadas de 60 watts poderiam ser acesas durante 1 hora utilizando essa energia? Olha só, pessoal, que interessante esse exercício. Esse exercício está relacionando potência associada a essa quantidade de carga. Então, para eu determinar a quantidade de lâmpadas relacionada a essa potência de 60 watts, eu preciso saber primeiro quanto de energia essa descarga elétrica acumula. Então, observe, essa energia é a energia potencial elétrica, que relaciona, no nosso caso, a quantidade de carga multiplicada pela diferença de potencial gerado, dividido por 2. Por quê? Porque é a área do triângulo formado, né? A quantidade de carga nós calculamos no item A, 7,2. A diferença de potencial nós calculamos também, que está relacionada ao campo elétrico e à distância, 450 vezes 10 a sexta. Dividido por 2, devido à área do triângulo formado no gráfico diferente de potencial e carga. Bom, então essa energia potencial elétrica, ela é de 1,62 vezes 10 a nona. É só dividir 7,2 por 2 dá 3,6, multiplico 3,6 por 450, vai dar 1.620, desloco 3 casas para a direita, somo 3 expoente, eu tenho esse expoente 9 aqui. Aí, o que eu tenho? Potência, ela relaciona a eficiência que um corpo tem em fornecer energia em um determinado intervalo de tempo. Então, se potência é a razão entre a energia e o tempo, eu isolando essa energia, a energia é o produto da potência pelo tempo. Qual é a energia que nós temos? É a energia fornecida aqui, que é a energia potencial elétrica, de 6,92 vezes 10 a nona. Só que
a potência de 60 watts é para uma lâmpada. Eu quero saber quantas lâmpadas são necessárias para eu utilizar essa energia aqui de 1,62 vezes 10 a 9. Então, para essa lâmpada de 60 watts, eu relaciono N lâmpadas associadas a essa potência de 60 watts que vão consumir essa energia aqui. Isso vezes o tempo, que é de 1 hora, que no sistema internacional tem que ser passado para segundo, 3.600 segundos. Então, o resultado dessa expressão aqui, que vai ser a divisão de 1,162 vezes 10 a nona, pelo produto aqui de 60 por 3.600, dá um resultado de 7.500, ou seja, a energia fornecida por essa nuvem, por essa descarga elétrica, perdão, ela seria suficiente para acender 7.500 lâmpadas durante essa 1 hora, tá? Bom, eu já tinha marcado uma tarefa para o começo da semana, então para a gente não perder o conteúdo, eu vou cobrar mais esses exercícios aí para... Aliás, não tinha marcado tarefa, não. Me engano. Eu tinha marcado para outra turma. Para vocês, eu não tinha marcado tarefa ainda, não. Então, a tarefa dessa semana, que é para entregar sexta-feira, nessa parte de capacitor, ela fecha esse volume 10, exercícios 17 a 23, tá? Páginas 63 e 64. Isso daí eu fecho o volume 10 do conteúdo de física, tá? Daqui a pouco, às 10 horas, a gente vai iniciar o volume 11, que entra na parte de corrente elétrica. Então, ó, pessoal, independente da gente ter prova ou não, eu preciso manter essas atividades em dia, tá? Então, exercícios de 17 a 23, sessão hora do estudo, e páginas 63 e 64, para sexta-feira agora. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo. E depois desse intervalo, 10 horas a gente volta, eu já entro no assunto novo, tá? Então, até daqui a pouquinho. Vou tomar um café, a gente já volta. Pessoal, um abraço, até daqui a pouco. Professor, Pois não. vai ser esse mesmo link ou vai ser o outro? Não, eu gerei outro link, Tá bom. tá? Para não ficar, de repente cai aquela coisa toda, então é melhor gerar um link novo. Então tá, pessoal, até daqui a pouco.